Rosilene, minha esposa está aí também, boa noite. Vai curtindo aí, para que mais pessoas entrem, tá? É uma palavra rápida. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 6. E eu quero meditar com vocês sobre o versículo 46 até o 49. E a palavra do nosso Deus eu quero trazer para vocês aqui, a paz do Senhor. Eu quero trazer para vocês aqui 10 vídeos sobre reflexões bíblicas, tá bom? Reflexões bíblicas, na qual Deus tem tocado no meu coração para falar algumas coisas. E aí, isso é um estímulo, né? Para edificar vidas, abençoar vocês também. E eu também ser abençoado de igual forma. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 6, no verso 46, está escrito assim, irmãos. Se vocês puderem compartilhar, né? Compartilhem. Versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquele lugar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, fala conosco, queremos ouvir tua voz. Estamos com sede. Nos últimos dias, meu Pai, está difícil as coisas, mas crendo que ainda o seu Espírito Santo fala, diante da tua palavra que já está revelada. Fala conosco, Deus. Por misericórdia te pedimos. Amém. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela é bem fácil de entender, né? É uma palavra tremenda, mas muito fácil de entender, porque o próprio Jesus, ele traz algumas, vamos dizer assim, analogias, né? Algumas comparações, melhor dizendo, de que aquele que chega-se a ele, aquele que se aproxima dele e ouve a palavra dele, a observa com atenção, aí o Senhor Jesus vai falar: eu mostrarei quem eu posso comparar. É interessantíssimo a comparação de Jesus, porque ele diz que aquele que ouve, aquele que observa, né, e aquele que pratica a minha palavra, eu assemelho a ele a um homem inteligente, um homem sábio, e um homem que de fato conhece como tem que fazer uma casa. Um pedreiro que de fato sabe fazer os fundamentos, né, os alicerces. É um profissional, uma pessoa que realmente quer primeiro fazer a sua estrutura bem sólida, bem firme, para depois construir os tijolos, colocar os tijolos em cada lugar, levantar as paredes, né? E aí ele fala assim: olha, primeiro, se ouvir, se chegar a mim, ouvir, observando, praticando, que é o mais interessante de tudo, essa pessoa, ela está afirmando contra qualquer tipo de heresia, contra qualquer tipo de movimento, contra qualquer tipo de frieza espiritual. Por quê? Porque ele continua a dizer: cavou e abriu bem fundo. Isso me faz lembrar de quando eu trabalhava de servente de pedreiro, de ajudante, como queira, o tamanho das sapatas, dos buracos que a gente tinha que fazer bem grande,
quanto mais o muro ser alto, né, ou a casa ter vários andares, mais o seu alicerce tem que ser profundo. A estrutura, né, a base tem que ser muito forte. Para tanto, fazíamos várias sapatas fundas com ferragens grossas, para depois pensar, em segunda instância, para depois pensar no restante da construção. Se porventura fazermos algum erro, ou fazer de forma superficial, como eu vi um pedreiro certa feita, não fazer nenhuma sapata, só de tijolô por cima do concreto, do contrapiso, passou um vento, uma chuva, derrubou tudo. Então, o que Jesus nos ensina ainda nos dias atuais, porque é isso que é a palavra revelada, que nós devemos preocupar de ter um alicerce em prática constante da palavra de Deus, em aprender constantemente, viver a palavra, meditar na palavra, conhecer de fato a veracidade da palavra de Deus e o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Porque se for de forma superficial, a chance de cair é grande. É interessante, né, irmãos? E a Bíblia vai dizer claramente assim, olha: então, vindo a enchente, bateu com o impeto, com muita força, bateu com o impeto, a corrente naquela casa, e não a pôde abalar. Está tratando aqui de uma casa que o fundador, vamos colocar aqui o pedreiro, ele soube investir tempo, soube investir de fato no alicerce, na base, na estrutura. E quando veio uma enchente, a casa estava preparada. Veio com impeto, bateu, mas não abalou, glórias a Deus. Mas por que não abalou, presbítero Paulo? Porque essa casa estava firmada em cima de uma rocha. E aí acabou. Se for uma sapata, um buraco grande, firmar ali, já é difícil. Imagina assim sobre a rocha, sobre pedra. Quem constrói aí sabe do que eu estou falando. Acabou. Então, o alicerce que nós devemos ter, a pedra que nós devemos ter, é lógico que é Jesus, mas aqui está tratando claramente da palavra de Deus, a qual nós pratica, né? É você ouvir a palavra, dar crédito à palavra, viver a palavra, é uma rocha. Quanto mais você meditar na palavra, viver a palavra, dedicar a palavra, sentir o poder da palavra, mais alicerçado você vai estar e você vai construir um castelo. Aleluia. Glórias a Deus. Mas o que ouve e não pratica, tá entendendo, irmãos? Os membros da igreja, as pessoas que estão lá fora, quando a gente vai evangelizar, se eles somente ouvir por ouvir, os da igreja, somente ouvir por ouvir, entra no ouvido direito, sai no ouvido esquerdo. Esses tais está construindo, edificando uma casa sobre areia. Perceba que o primeiro era sobre a rocha dura. Foi difícil de cavar e segurar, de fazer essas sapatas, de colocar esse concreto ali, firmar ali o alicerce, mas foi sobre a rocha. Esse aí que fez sobre a rocha está seguro, louvado seja o Senhor. Mas aquele que faz sobre a areia, olha como é tolo, olha como é insensato, olha como está sem instrução. Sobre a areia, ainda de ser sobre a areia, que já é um erro fatal, tá? Tem uma questão também que está dizendo aqui, olha, sem alicerce, só em tijolô, parece casa, parece crente genuíno,
parece pregador do evangelho, mas se não fundamentou, né, com a ajuda do Espírito Santo, a palavra genuína, a verdade da palavra, se não está praticando o que está pregando, ou se não está praticando o que está ouvindo, essa pessoa só tem aparência de crente, só tem aparência de casa, mas ela está sem alicerce, e ela está sobre areia. E o que acontece, presbítero Paulo? Vai chegar um tempo que vai bater também com o impeto, versículo 49. Vai bater com o impeto, da mesma forma que bateu naquele lá, tá? Na parábola aqui, da mesma forma que bateu naquele que estava preparado. Vai chegar um tempo em que as provas da vida, as dificuldades, os espinhos, o sol quente, as pedras, a beira do caminho e por aí vai. Vai chegar um tempo que vai bater com impeto, vai bater forte, vai bater com violência sobre a casa despreparada. Batendo, portanto, sobre a casa que está despreparada, da mesma forma que bateu na casa daquele que tem alicerce, aleluia, bateu na casa daquele que firmou sobre a rocha, que fez sapatas fundas, e não aconteceu nada, nem abalou, a Bíblia diz. Mas aquele que estava despreparado, a Bíblia diz, olha, quando bateu com impeto, a corrente, e logo caiu. Caiu. Presbítero Paulo, caiu. A casa que estava pronta, a casa que estava talvez até com laje. Como ter uma casa com laje? Como ter uma casa com 2, 3 andar? Aleluia! Se a casa não tem nem alicerce, se a casa não está sobre a rocha, como? Há uma contradição aqui em pessoas que estão vivendo uma vida superficial, uma vida de menino na fé, uma vida de fariseu ou saduceu, uma vida de pessoas ingratas a Deus, desobedientes a pais e mães, levantam mestres segundo suas próprias consciências carnais. Eu vi um cidadão esses dias que está doutorando em teologia, é desengrejado hoje, está doutorando em teologia e fala que várias abominações que a Bíblia condena, dizendo que é normal hoje. Mais de 20 anos jogado fora, que estava dentro da igreja. Por quê? A Bíblia deixa bem claro que se nós tivermos a nossa casa na rocha, se nós tivermos a nossa casa com alicerce, se nós tivermos a nossa casa com Jesus sendo capitão, cabeça, centro, você vai permanecer até o fim. Independente das dificuldades, independente das lutas, independente das problemáticas, independente das afrontas, independente das enfermidades, independente de qualquer coisa, você preparou bem, você está firmado, e um versículo apenas já deixa os seus ânimos lá em cima. Um versículo apenas, com a veracidade das Escrituras sendo totalmente divina e inspirada, você olha e fala assim, glórias a Deus, porque a palavra do Senhor me sustenta. Glórias a Deus. Um versículo apenas, falando comigo, Deus falando comigo agora, através da boca do presbítero Paulo, é o suficiente para mim saber que eu sou inteiramente dependente do Espírito Santo. E não há nenhum vento, não há nenhuma tempestade, não há nenhuma enchente que bater em mim com impeto vai me derrubar no nome de Jesus. Porque senão, aqueles que são falsos, aqueles que estão brincando na fé, aqueles que estão querendo olhar para trás, aqueles que estão querendo parar no meio do caminho, eles, a Bíblia diz que a ruína deles vai ser fatal, vai ser grande. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que os irmãos reflitam, seja de fato obediente à palavra de Deus. Medite, viva a palavra de Deus, para você ter uma casa firmada na rocha. Glórias a Deus. Deus abençoe você.
no nome de Jesus Cristo.